pessoas hoje não compram conforto térmico, infelizmente. Eles não se dão conta, né? É uma questão cultural nossa. A gente acha que está frio ou está calor dentro de casa, é uma condição do clima. Acho que tem uma questão que talvez seja muito básica para Sandra, para ti, Eduardo, mas seria bom tu explicar, em poucas palavras, o que é uma casa passiva, para quem nunca ouviu falar nisso. É uma casa que consegue utilizar o clima a seu favor, né? Então, que consegue se inserir num contexto, aproveitar as energias, né? A radiação solar, aproveitar o ar, o vento, para climatizá-la, né? Um edifício, o que a gente recomenda? Que nós tenhamos um percentual maior de aberturas orientadas para norte e que a gente diminua bastante leste, oeste e sul, porque leste e oeste a gente tem muito problema no verão. Não adianta, no inverno meu apartamento é muito quentinho, aí no verão o cara, né, vai ter um edifício muito quente. Então, as estratégias passivas, elas estão vinculadas ao aproveitamento das condições naturais para climatizar e para melhorar o desempenho do teu prédio. Como a questão do verão, por exemplo, tu conseguisse, se tiver um projeto, um edifício, uma casa que tenha fluidez, que o ar tenha por onde entrar e por onde sair, tu consegue ventilar, retirar o calor interno, né? Por outro lado, o usuário, ele tem um papel fundamental numa casa passiva. Por exemplo, tu abre uma janela em uma casa com a temperatura acima de 32 graus, tu aquece a tua massa térmica interna, tu aquece parede, tu aquece o piso, aí tu não esfria mais a casa. Então, a gente tem que saber operar o edifício. Nós temos uma falta de conhecimento muito grande, né, em termos de usar o prédio, aproveitar. Se perdeu essa cultura, né, da arquitetura vernacular com o passar do tempo, né? Então, a gente não consegue hoje nem projetar direito, e quando projeta bem, o usuário não sabe usar. E aí eu até vou te fazer uma outra pergunta que é em relação a... Eu não sei se isso tem uma ligação, como leigo mesmo te perguntando, aspectos bioclimáticos em um projeto arquitetônico. Como é que tu explicaria isso para um leigo? Bom, então é assim, para tu chegar numa arquitetura passiva, aquele edifício que aproveita o clima, né, que no verão está protegido da radiação solar, no inverno o sol está aquecendo, para tu aproveitar, para tu chegar na arquitetura passiva, tu vai utilizar estratégias bioclimáticas, né? São estratégias de arquitetura que relacionam o projeto ao clima, né? Então, desde a capacidade do edifício, o edifício ser mais quadrado, ou ser mais comprido, ou ser mais recortado, a questão do tamanho da janela, quantos por cento eu boto de janela, né? Então, esse percentual de área de janela, a questão da proteção solar, a questão da ventilação natural, do projeto das esquadrias, de ter permeabilidade, das portas internas, daqui a pouco tem algum dispositivo que o ar possa passar. Isso tudo são estratégias de arquitetura bioclimática, né, para chegar num projeto adequado ao clima. E quais são, na tua visão, quais as tuas principais estratégias bioclimáticas para aplicar numa arquitetura, ou talvez, não sei como é que tu correlaciona com a arquitetura isso para um apartamento? Para um apartamento, olha, se eu tivesse que escolher um apartamento aí em Passo Fundo, tá? Eu ia escolher um apartamento da Encobem primeiro, porque eu acho que a Encobem está horas aí à frente, aí, buscando, desde alguns anos atrás, aí, da questão de atender aqui em 575, como hoje, tentando fazer essa campanha de conscientização do usuário. Mas eu buscaria um prédio num pavimento intermediário, um apartamento, né, que tivesse massa térmica, que eu pudesse também não ficasse exposto à radiação solar. Eu procurarei um apartamento que está orientado para norte, ou que tenha algum vidro, ou que possa ter um pouquinho mais de 20%, 25% da área de esquadria. Se tiver um pouquinho mais, que tenha um vidro que responda a isso, não seja um vidro comum, que tenha uma boa caixilharia. Eu vou procurar um apartamento de vidro duplo que tenha controle de radiação, né? Eu iria nessa linha um pouco. E também teria que ver a questão da ventilação, né? Quando tem um prédio muito compacto, tu não consegue ventilar naturalmente, o ar não tem por onde sair. As palavras mais leigas, para um leigo mais claras, aqui isso é bom. Até definir percentual, até para a pessoa poder chegar e olhar e julgar. Sim. Ela. Não, pera um pouquinho. O Gorala me falou que eu tenho que pelo menos escolher 25%. O cara olha lá, tem 100% para o oeste.
né? Já começo a desconfiar do alto padrão. Já, opa! E Grala, qual é a tua visão agora como profissional, consultor da área, doutor do assunto? Qual é a tua visão sobre projetos térmicos para a construção civil para os próximos anos, daquilo que tu está vivenciando? Olha, eu estou um pouco naquela linha assim do, sei lá se era o Platão ou Aristóteles, quanto mais sei que nada sei. Porque assim, ó, são tantos agentes, Rafael, envolvidos no processo, que a gente fica com muita dificuldade de prever um cenário. Tu vê que hoje o Brasil tem gente boa trabalhando nas regulamentações, né, nas normas de eficiência energética, no RTQR, por exemplo, né? Mas é tudo assim, ó, qual é o nosso ponto de partida? Tá? Se o nosso ponto de partida fosse para discutir uma norma, olha, eu quero um edifício onde eu tenha um elevado nível de conforto térmico, para começar a definir o que eu botei em termos de envelope. Se tu vais fazer o que a gente está fazendo hoje tu pega... E outra coisa, a gente não consegue hoje também discutir muito a questão do projeto, e uma coisa está vinculada à outra. A tecnologia sozinho não resolve. O bom projeto sozinho também não resolve essas coisas. Duas coisas têm que estar integradas. Então, eu te diria assim que a curto e médio prazo, eu não vejo que a gente vá ter normas e que a gente vá conseguir mudar muito o que a gente está vendo hoje aí. A gente importa, a gente traz as tecnologias para cá, mas não existe um cuidado e um nível de exigência técnico e também normativo para que a gente efetivamente tenha qualidade. Mas é que tá, ó, é uma mudança. Claro, a norma trouxe isso para nós, graças a Deus, né? Mas o que ela fez pela acústica, por exemplo, o térmico, ela não fez, porque térmico 2,5 é um tijolinho furado aí, a cutelo, rebocado dos dois lados, né? 2,5 para quem nunca ouviu falar o quê? 2,5 o quê? É a transmitância, a norma de desempenho, Rafael, ela trabalha com a parte térmica de duas formas, tá? Tu tem uma transmitância térmica mínima. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Então, rapidinho, para ver o que é transmitância térmica. Tá? Quando tu tens uma parede, certo? E aí tu tem uma temperatura aqui, uma temperatura exterior aqui na rua, e aqui tu tem uma temperatura interior, tá? Se essa temperatura exterior é maior, o calor vem de lá para cá, ó, tá? E a unidade, a variável que vai nos dizer isso é a resistência térmica dessa parede. O inverso dela é a transmitância, que a gente usa U. E essa transmitância, a unidade dela, ó, é watt, metro quadrado, grau Celsius. Tá? Então, em 1 metro, imagina que isso aqui é uma parede em corte. Tá? E aqui. Em 1 metro quadrado de parede, para cada grau de diferença de dentro para fora, tem um fluxo de calor de tantos watts. Então, 2,5, que eu estava te dizendo, ó, é 2,5 watts metro quadrado Kelvin, tá? Enquanto, para cada grau de diferença em 1 metro quadrado de janela da Sandra, passa 1,4 watts, numa parede a cutelo, aqui, ó, então uma parede, por exemplo, de, sei lá, tijolo furado, aqui vou botar 6 furos, tá? Essa paredinha aqui, ó, está passando em torno de 2,5, entendeu? Então, ou seja, o vidro da Sandra está isolando mais que essa parede aqui, isso é um vidro duplo, um bom caixilho, bem isolado, papapá. Então, 2,5 é o que eu estava te dizendo, ó, é um valor que os alemães lá, claro, isso aqui é um outro contexto, né? Mas assim, para o nosso clima, eu recomendo 0,50, tá? Se eu botar por exemplo, se eu pegar esse tijolo maciço aqui, tá? E colocar um EPS aqui na frente, um isolamento aqui, ó, tá? Eu já levo essa parede toda aqui para uma transmitância de 0,8, 0,7, 0,9. Então, eu tenho que botar o isolamento térmico por fora e deixar o peso, a massa térmica por dentro, porque essa massa me ajuda a manter a temperatura interna constante. De noite começou a esfriar, a parede começa a liberar calor. Durante o dia começou a esquentar aqui dentro, a parede começa a absorver esse calor. Então, isso aqui é a massa térmica e aqui é isolamento. Ela absorve o calor. Ah, sim. A parede, ó, por exemplo, a temperatura interna começou a subir,
Aí essa temperatura interna passou da temperatura da parede, aí a parede começa a absorver esse calor, ó. É por convecção, né? A quente vai transmitir o calor para o elemento sólido, para a parede. A temperatura da parede à noite começou a descer, quando a temperatura do ambiente passou a da parede, a parede começa a liberar calor para o ambiente, começa a aquecer por convecção, por radiação.